bem-vindos a mais um estudo em nosso canal Descobrindo a Espiritualidade. Já encerramos o estudo do Livro dos Espíritos, passando por todas as perguntas, comentários e instruções dos Espíritos sobre os diversos temas que compõem a obra. E agora vamos encerrar definitivamente esse estudo, tratando da errata e das notas da editora, de forma a revisar alguns temas e encerrar efetivamente a obra. Errata. Página 73, ao final da observação, acrescentar: na morte natural, a perturbação começa antes da cessação da vida orgânica, perdendo o espírito toda a consciência de si mesmo no instante da morte. Segue-se daí que jamais testemunha o seu último suspiro. As próprias convulsões da agonia são efeitos nervosos que quase nunca o afetam. Dizemos quase, porque em certos casos esses sofrimentos lhe podem ser impostos como expiação. Aqui nós temos uma revisão, portanto, dos momentos que antecedem a morte natural, onde Kardec explica que alguns espíritos podem excepcionalmente sentir as últimas angústias da morte como expiação, mas a regra geral é que o espírito não sente as últimas agonias, já sendo desligado do corpo. Questão 226, acrescentar ao final da observação. Entre os espíritos não encarnados, há os que têm missões a cumprir, ocupações ativas e que gozam de relativa felicidade. Outros vagueiam na incerteza. Errantes, na verdadeira acepção da palavra, são na realidade estes últimos, os quais se designam sob o nome de almas penadas. Nem sempre os primeiros são considerados errantes, já que fazem uma distinção entre a sua situação e a dos outros. Essa anotação visa esclarecer que espíritos superiores que já passaram por todas as atividades necessárias nesta terra não precisam mais reencarnar para expiar, e por isso são considerados espíritos que gozam de uma felicidade relativa. Só vêm à Terra reencarnados novamente para uma missão a cumprir. Possuem ocupações ativas no além, mas não mais necessitam expiar, diferentes do segundo grupo de espíritos, os chamados errantes, que estão aguardando ali no intervalo das reencarnações para novas oportunidades, ainda estão trilhando a sua caminhada de elevação. Questão 285. Acrescentar: quando necessário, podem igualmente se reconhecer pela aparência que tinham em vida. Ao espírito recém-chegado e ainda pouco familiarizado com seu novo estado, os espíritos que o vêm receber apresentam-se sob uma forma que lhe permite reconhecê-los. Esta observação visa esclarecer de que forma e que aparência assumimos ao desencarnar. Sabemos que os espíritos geralmente assumem a aparência da última encarnação ou escolhem uma a depender da sua elevação espiritual para determinar algum significado pessoal. Para ser reconhecido, porém, entre os seus, geralmente aparece com a forma que tinham na última encarnação ou na encarnação que conviveram com os destinatários da sua visita. Da mesma forma, quando desencarnamos, quem vem nos receber geralmente assumem a forma conhecida quando conviveram conosco, para facilitar a memória e o reencontro. Nota explicativa. Hoje creem e sua fé é inabalável, porque é assentada na evidência e na demonstração, e porque satisfaz a razão. Tal é a fé dos espíritas, e a prova de sua força é que se esforçam por se tornarem melhores, domarem suas inclinações más e porem em prática as máximas do Cristo.
olhando todos os homens como irmãos, sem acepção de raças, de castas, nem de seitas, perdoando aos seus inimigos, retribuindo o mal com o bem, a exemplo do divino modelo. Belíssima definição de Allan Kardec, na Revista Espírita de 1868, ao descrever a fé raciocinada dos espíritas, que tratam todos com a mesma solidariedade sem fazer distinção, além de combater suas más inclinações e buscar imitar o Mestre. A investigação rigorosamente racional e científica de fatos que revelavam a comunicação dos homens com os espíritos, realizada por Allan Kardec, resultou na estruturação da doutrina espírita, sistematizada sob os aspectos científico, filosófico e religioso. A partir de 1854 até seu falecimento, em 1869, seu trabalho foi constituído de 5 obras básicas: O Livro dos Espíritos, em 1857, O Livro dos Médiuns, em 1861, O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864, O Céu e o Inferno, em 1865 e A Gênese, em 1868. Além da obra O que é o Espiritismo, em 1859, de uma série de opúsculos e 136 edições da Revista Espírita, de janeiro de 1858 a abril de 1869. Após sua morte, foi editado o livro Obras Póstumas, em 1890. O estudo meticuloso e isento dessas obras permite-nos extrair conclusões básicas. A. Todos os seres humanos são espíritos imortais, criados por Deus em igualdade de condições, sujeitos às mesmas leis naturais de progresso que levam todos gradativamente à perfeição. B. O progresso ocorre através de sucessivas experiências em inúmeras reencarnações, vivenciando necessariamente todos os segmentos sociais, única forma de o espírito acumular o aprendizado necessário ao seu desenvolvimento. C. No período entre as reencarnações, o espírito permanece no mundo espiritual, podendo comunicar-se com os homens. D. O progresso obedece às leis morais ensinadas e vivenciadas por Jesus, nosso guia e modelo, referência para todos os homens que desejam desenvolver-se de forma consciente e voluntária. Esses pontos trazem um resumo eficaz da doutrina com os apontamentos das crenças primordiais da nossa fé, tendo Jesus como modelo e acreditando na reencarnação, no intervalo entre essas reencarnações no mundo espiritual e na comunicação com os encarnados, além de trazer a obediência às leis divinas, considerando todos os irmãos como criaturas de Deus. Em diversos pontos de sua obra, o codificador se refere aos espíritos encarnados em tribos incultas e selvagens, então existentes em algumas regiões do planeta, e que, em contato com outros polos de civilização, vinham sofrendo inúmeras transformações, muitas com evidente benefício para os seus membros, decorrentes do progresso geral ao qual estão sujeitas todas as etnias, independentemente da coloração de sua pele. De fato, aprendemos na doutrina que as nações civilizadas têm um dever de dividir o seu conhecimento com as nações selvagens, com os povos ainda selvagens, e também aprender com eles, de acordo com as suas experiências. Sabemos que, por conta da nossa história do mundo, isso não foi observado na lei de sociedade ou de fraternidade. Muitas vezes as nações chamadas civilizadas destruindo e eliminando as nações selvagens. Mas no Espiritismo aprendemos que o dever real é aquele que divide experiências sem suprimir outros povos.
Na época de Allan Kardec, as ideias frenológicas de Gall e as da fisiognomia de Lavater eram aceitas por eminentes homens de ciência, assim como provocou enorme agitação nos meios de comunicação e junto à intelectualidade e à população em geral. A publicação em 1859, 2 anos depois do lançamento de O Livro dos Espíritos, do livro sobre a evolução das espécies, de Charles Darwin, com as naturais incorreções e incompreensões que toda ciência nova apresenta. Ademais, a crença de que os traços da fisionomia revelam o caráter da pessoa é muito antiga, pretendendo-se haver aparentes relações entre o físico e o aspecto moral. Essa nota explicativa visa esclarecer que Kardec não tinha preconceitos e que, na época dele, essa ideia de que muitas pessoas, muitos indivíduos, poderiam ter o seu caráter moral definido pela sua aparência física era uma ideia constante na época. Temos a figura de Cesare Lombroso, que trouxe essa teoria para o direito, colocando que a feição dos criminosos ditariam aí a sua condição moral. Então a nota explicativa da editora visa explicar que Kardec não tinha preconceitos e traduziu o pensamento dos espíritos seguindo a fraternidade universal, sem fazer diferenciação entre etnias. O codificador não concordava com diversos aspectos apresentados por essas assim chamadas ciências. Desse modo, procurou avaliar as conclusões desses eminentes pesquisadores à luz da revelação dos espíritos, trazendo ao debate o elemento espiritual como fator decisivo no equacionamento das questões da diversidade e desigualdade humanas. Então, como eu disse, Kardec não concordava com a ideia de que um indivíduo possa ser julgado por sua aparência, nem que pela teoria das evoluções das espécies, aí publicadas por Darwin, estariam totalmente corretas, já que os espíritos haviam revelado muitas das informações debatidas nessa obra. Allan Kardec encontrou nos princípios da doutrina espírita explicações que apontam para leis sábias e supremas, razão pela qual afirmou que o espiritismo permite, abre aspas, resolver os milhares de problemas históricos, arqueológicos, antropológicos, teológicos, psicológicos, morais, sociais, etc. Fecha aspas. Revista Espírita, 1862, página 401. De fato, as leis universais do amor, da caridade, da imortalidade da alma, da reencarnação, da evolução, constituem novos parâmetros para a compreensão do desenvolvimento dos grupos humanos nas diversas regiões do orbe. Por isso, repetimos, seguimos as leis morais com a filosofia cristã, tendo Jesus como modelo e guia para justamente buscar a resolução dos problemas sociais sem atacar quem quer que seja, sem condenar qualquer raça ou etnia. Essa compreensão das leis divinas permite a Allan Kardec afirmar que o corpo deriva do corpo, mas o espírito não procede do espírito. Entre os descendentes das raças, apenas há consanguinidade. O Livro dos Espíritos, item 207, página 176. O Espiritismo, restituindo ao espírito seu verdadeiro papel na criação, constatando a superioridade da inteligência sobre a matéria, faz com que desapareçam naturalmente todas as distinções estabelecidas entre os homens, conforme as vantagens corporais e mundanas sobre as quais só o orgulho fundou as castas e os estúpidos preconceitos de cor. Revista Espírita, 1861, página 432. Notamos aí a visão de Kardec livre de preconceitos e considerando todos como irmãos, excluindo as teorias que diminuem raças diversas. Os privilégios de raças têm sua origem na abstração que os homens geralmente fazem do princípio espiritual,
para considerar apenas o ser material exterior, da força ou da fraqueza constitucional de uns, de uma diferença de cor em outros, do nascimento na opulência ou na miséria, da filiação consanguínea nobre ou plebeia, concluíram por uma superioridade ou uma inferioridade natural. Foi sobre este dado que estabeleceram suas leis sociais e os privilégios de raças. Deste ponto de vista circunscrito, são consequentes consigo mesmos, porquanto, não considerando senão a vida material, certas classes parecem pertencer e realmente pertencem a raças diferentes. Mas, se tomar seu ponto de vista do ser espiritual, do ser essencial e progressivo, numa palavra, do espírito, preexistente e sobrevivente a tudo cujo corpo não passa de um invólucro temporário, variando como a roupa de forma e de cor, se além disso, do estudo dos seres espirituais, ressalta a prova de que esses seres são de natureza e de origem idênticas, que seu destino é o mesmo, que todos partem do mesmo ponto e tendem para o mesmo objetivo, que a vida corporal não passa de um incidente, uma das fases da vida do espírito, necessária ao seu adiantamento intelectual e moral, que, em vista desse avanço, o espírito pode sucessivamente revestir envoltórios diversos, nascer em posições diferentes, chega-se à consequência capital da igualdade de natureza, e a partir daí a igualdade dos direitos sociais de todas as criaturas humanas e a abolição dos privilégios de raças. Notem que ele cita todos os conceitos espíritas, da origem dos espíritos, das informações trazidas para mostrar que temos todas as mesmas destinações da alma, a fim de demonstrar a igualdade plena, a superação de qualquer ideia preconceituosa ou racista. Eis o que ensina o Espiritismo. Vós que negais a existência do espírito para considerar apenas o homem corporal, a perpetuidade do ser inteligente para só encarar a vida presente, repudiais o único princípio sobre o qual é fundada, com razão, a igualdade de direitos que reclamais para vós mesmos e para os vossos semelhantes. Revista Espírita, 1867, página 231. Vejam que quem olha apenas para o agora, para o corpo físico, para a matéria, não enxerga a igualdade entre os seres. Mas quem olha para o espírito, que é preexistente a essa matéria e sobrevive a ela, tem a certeza da igualdade de todos. Com a reencarnação, desaparecem os preconceitos de raças e de castas, pois o mesmo espírito pode tornar a nascer rico ou pobre, capitalista ou proletário, chefe ou subordinado, livre ou escravo, homem ou mulher. De todos os argumentos invocados contra a injustiça da servidão e da escravidão, contra a sujeição da mulher à lei do mais forte, nenhum há que prime em lógica ao fato material da reencarnação. Se, pois, a reencarnação funda numa lei da natureza o princípio da fraternidade universal, também funda na mesma lei o da igualdade dos direitos sociais e, por conseguinte, o da liberdade. A Gênese, capítulo 1, item 36, páginas 42 e 43. Vide também Revista Espírita, 1867, página 373. Esse resumo é belíssimo, porque mostra como a reencarnação demonstra a igualdade dos seres e como é pequena a ideia de subelevação que muitos classificam uma superioridade falsa por conta do seu sangue, da sua posição social, da sua condição humana. Temporária na Terra. A reencarnação faz cair por terra todas essas teorias de superioridade entre os homens. Na época, Allan Kardec sabia apenas o que vários autores contavam a respeito dos selvagens africanos, sempre reduzidos ao embrutecimento quase total, quando não escravizados impiedosamente. É baseado nesses informes científicos, entre aspas, da época, que o codificador repete com outras palavras o que os pesquisadores europeus descreviam
quando de volta das viagens que faziam à África Negra. Todavia, é peremptório ao abordar a questão do preconceito racial. Nós trabalhamos para dar a fé aos que em nada creem, para espalhar uma crença que os torna melhores uns para os outros, que lhes ensina a perdoar aos inimigos, a se olharem como irmãos, sem distinção de raça, casta, seita, cor, opinião política ou religiosa. Numa palavra, uma crença que faz nascer o verdadeiro sentimento de caridade, de fraternidade e deveres sociais. Allan Kardec, Revista Espírita de 1863. Resta claro, então, que essa nota busca demonstrar que Kardec não tinha preconceitos, e se em algum momento ele fez alguma citação dos conquistadores europeus, era com base nos seus depoimentos, nos seus escritos, numa época que não se tinha uma informação globalizada. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê irmãos seus. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 3, página 348. É importante compreender também que os textos publicados por Allan Kardec na Revista Espírita tinham por finalidade submeter à avaliação geral as comunicações recebidas dos espíritos, bem como aferir a correspondência desses ensinos com teorias e sistemas de pensamento vigentes à época. Em nota ao capítulo 11, item 43, do livro A Gênese, o codificador explica essa metodologia. Quando, na Revista Espírita de janeiro de 1862, publicamos um artigo sobre a interpretação da doutrina dos anjos decaídos, apresentamos essa teoria como simples hipótese, sem outra autoridade, afora a de uma opinião pessoal controversível, porque nos faltavam, então, elementos bastantes para uma afirmação peremptória. Expusemo-la a título de ensaio, tendo em vista provocar o exame da questão, decidido, porém, a abandoná-la ou modificá-la se fosse preciso. Presentemente, essa teoria já passou pela prova do controle universal. O controle universal que Kardec cita aqui é a comunicação parecida ou igual, independentemente do médium, independentemente do local em que foi recebida essa informação. Então ele recebia os informes das comunicações diversas espalhadas pelo país ou até mesmo em outros países e fazia esse controle universal das informações. Quando a mesma informação era repetida em vários locais, se tornava então algo admitido ou algo geral para os ensinos dos espíritos. Não só foi bem aceita pela maioria dos espíritas como a mais racional e a mais concorde com a soberana justiça de Deus, mas também foi confirmada pela generalidade das instruções que os espíritos deram sobre o assunto. O mesmo se verificou com a que concerne a origem da raça adâmica. A Gênese, capítulo 11, item 43, nota da página 292. Por fim, urge reconhecer que o escopo principal da doutrina espírita reside no aperfeiçoamento moral do ser humano, motivo pelo qual as indagações e perquisições científicas e ou filosóficas ocupam posição secundária, conquanto importantes, haja visto seu caráter provisório, decorrente do progresso e do aperfeiçoamento geral. Então a editora, que anota da obra, faz questão de concluir que o Espiritismo busca o aperfeiçoamento moral dos indivíduos, então não há que se falar em visões ou posições preconceituosas. Além disso, vale muito mais o aspecto moral do que o aspecto científico ou filosófico, porque esses podem mudar com o tempo. Nesse sentido, é justa a advertência do codificador. É verdade que esta e outras questões se afastam do ponto de vista moral, que é a meta essencial do Espiritismo. Eis porque seria um equívoco fazê-las objeto de preocupações constantes. Sabemos, aliás, no que respeita ao princípio das coisas, que os espíritos, por não saberem tudo, só dizem o que sabem ou que pensam saber.
Mas como há pessoas que poderiam tirar da divergência desses sistemas uma indução contra a unidade do Espiritismo, precisamente porque são formulados pelos Espíritos, é útil poder comparar as razões pró e contra no interesse da própria doutrina e apoiar no assentimento da maioria o julgamento que se pode fazer do valor de certas comunicações. Revista Espírita, 1862, página 38. Kardec está explicando aqui o seguinte, que muitas das informações isoladas de alguns espíritos não foram consideradas para a obra geral, porque precisava passar pelo crivo da universalidade das respostas. Então é natural que algumas divergências existam entre as opiniões de alguns espíritos. E Kardec colocava essas opiniões como debate, de forma a colocar os prós e os contras sobre determinada ideia. Mas o que vale é o sentido geral, o caráter universal das mensagens que foram colocadas nas obras. Feitas essas considerações, é lícito concluir que, na doutrina espírita, vigora o mais absoluto respeito à diversidade humana, cabendo ao espírita o dever de cooperar para o progresso da humanidade, exercendo a caridade no seu sentido mais abrangente. Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas, tal como a entendia Jesus, nosso guia e modelo, sem preconceitos de nenhuma espécie, de cor, etnia, sexo, crença ou condição econômica, social ou moral. A editora. A conclusão, portanto, da editora é para sepultar de vez qualquer argumento de que Kardec seria preconceituoso ou que, na sua época, foi influenciado pelas teorias racistas ou preconceituosas. Ele deixou muito claro, tanto nas obras base quanto na codificação derivada das revistas espíritas, no complemento das revistas espíritas, de que o espírito não tem cor, etnia, sexo, gênero ou crença que possa diferenciá-lo dos demais. Somos todos irmãos e, pela fraternidade, aplicamos a lei de solidariedade, de fraternidade, de justiça e de amor ao próximo, como meta a ser atingida por todos, porque seguimos verdadeiramente a Jesus Cristo e sabemos que com ele não há preconceito de nenhuma espécie. Encerramos definitivamente o estudo dessa obra bendita, refletindo sobre tudo o que aprendemos nas diversas questões que passaram aí o número de 1000, com muito aprendizado, com as definições do Espiritismo que nos servem de farol para pautarmos nossas condutas, e prosseguiremos estudando as demais obras citadas na conclusão da editora, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo já estudado no canal, na Gênese e no Céu e Inferno, que serão estudadas ainda. Agradeço a todos que nos acompanham e convido para continuarmos a estudar as próximas obras. Que possamos assim concluir esse estudo agradecendo a Deus, nosso Pai, a Jesus Cristo, nosso irmão maior, a Allan Kardec, pela organização dessas obras e por tantas reflexões que nos fazem enxergar a beleza da lei divina e como o ensino dos Espíritos pode proporcionar o nosso avanço moral. Que possamos dessa forma aplicar tudo o que aprendemos e refletir sobre as lições do Mestre Divino para continuarmos nossa evolução sobre os fundamentos da doutrina espírita expostos nessa conclusão e que nos servem também de guia para continuarmos a nossa trajetória. A reencarnação, portanto, com um fator essencial que nos leva ao progresso e à explicação racional das diferenças e desigualdades do mundo, facilitando assim a nossa compreensão das leis divinas e o prosseguimento da nossa conduta no bem. Que Jesus Cristo nos abençoe a todos e que essas mensagens possam ser levadas a quem necessite ouvir para também mudarem de vibração, reformarem o seu íntimo e se converterem a esse sol maravilhoso de Cristo Jesus, que ama a todos e guia os filhos e irmãos para o encontro com nosso Pai no futuro. Que a sociedade seja iluminada por esses princípios e que as divisões entre as religiões não permitam estacionar ou separar os irmãos que habitam essa terra
e que têm todos o mesmo destino, que possamos todos nos unir com o mesmo propósito, sob a bandeira de Cristo Jesus, para a nossa grande libertação. Que assim seja, graças a Deus, um forte abraço a todos e até o próximo estudo.